paz de Yahshua Mashiach seja com todos, amados irmãos. A paz de Yahshua, meus irmãos. Nós estamos de volta, amados, aproveitando esse tempo de intervalo para meditar, para ser esclarecido, para que a gente possa esclarecer os irmãos quanto à verdade da Escritura. Porque Filadélfia e Sardes, vestes limpas, saíram da cidade. Exatamente. Hoje nós vamos entender que cidade é essa. Saiu de que cidade? E nós precisamos entender isso para que a gente possa entender também a ministração das duas testemunhas. As duas testemunhas vêm no final dos tempos e elas combatem, e elas estão na praça da grande cidade, no qual é o objetivo desse ensino de hoje, amados irmãos. Ensino maravilhoso. E eu peço a você que você acompanhe até o final, para que você venha também ser esclarecido e não seja um alienado como todo esse mundo. Por isso que Apocalipse 12, na Bíblia King James, fala que Satanás tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, Se ele está enganando o mundo inteiro, ele está enganando todas as religiões, está enganando ali Babilônia, que é Tiatira, que é a Igreja Católica, está enganando os evangélicos das denominações, que são as filhas de Babilônia, está enganando os budistas, os espíritas, está enganando ali os que são ali muçulmanos, etc. Está enganando o mundo inteiro. E é por isso que a verdade agora está sendo esclarecida, irmão, porque esse planeta, esse mundo, ele vai sofrer por grandes transformações. Inicialmente para o mal, posteriormente para o bem. Nós vamos trazer esse estudo e que você permaneça firme e que você seja esclarecido no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Nós vamos fazer o invocar agora. Estou convidando você, sua família, sua casa, para junto conosco invocar. E a palavra de Yahweh diz, né, sobre estar à porta e batendo. Está batendo na sua porta. Que você abra a tua porta para que Yahweh possa entrar e possa ceiar contigo e tu com ele, no nome de Yahshua. Fazendo isso agora, ao invés de fazer no período das vacas magras, né? Período de tribulação, o período que vai vir com o levantar da era de Laodiceia. Que você faça isso agora, enquanto há tempo, no nome de Yahshua. Vamos fazer o invocar? Assim seja. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão. Amados irmãos, o esclarecimento, né? O esclarecimento é aquilo que nos liberta, porque quando somos esclarecidos e o Espírito testifica que essa mensagem é de Yahweh, e essa mensagem, a palavra fala que no final dos tempos, Yahweh, ele iria enviar a chuva e a neve, né? Para poder fazer dessa terra um lugar frutífero. Exatamente. E a chuva e a neve não voltaria para ele antes que tenha cumprido a sua missão, assim como a sua palavra, que é trazida no final dos tempos, ela não voltará para Yahweh. A palavra não voltará para Yahweh vazia, sem antes ter cumprido sua missão. E a gente sabe muito bem que a missão de Filadélfia é uma missão com dias definidos, né? Exatamente. Conforme Apocalipse 12 fala que é 1260 dias, 1260, desde o nascimento do filho varão, né? O filho varão que nasceu também é a mulher que é levada ao deserto para ser alimentada, porque o filho varão, ela também é a representação ali da igreja, e a igreja é reverida como uma mulher, e essa mulher está sendo alimentada por quem?
por Micaial. Ele é alimentada por Micaial, aquele que é face esquerda de Ial, e também por Gabriel, que é o trono de Ial. Então, todo esse ensino é novo, irmãos. É o novo. Nós estamos saneando esses ensinos errados que tanto Babilônia quanto as filhas de Babilônia interpretaram. Porque é necessário o esclarecimento, irmãos. É necessário. Por quê? Porque a mentira, ela reinou nessa terra e ela continua reinando. Até que chegou a verdade. Nós vamos ver isso, que a verdade chegou no final dos tempos, tá, irmãos? Olha só. Vamos abrir Daniel, capítulo 8. Daniel 8, versículo... Vamos pegar aqui, ó. Versículo 10. Aqui está falando do anti-Machia, tá? Daniel 8:10. Diz assim: ele, o anti-Machia, Emanuel, ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, calcando aos pés, quer dizer, tomando para si. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército. O príncipe do exército é Micaial, abolindo o sacrifício perpétuo. Por quê? Porque ele é o cordeiro são dois cordeiros na antiga aliança, né? Nós já vimos esse estudo, dois cordeiros, que representam o sacrifício perpétuo. Um cordeiro perfeito, ele era sacrificado pela manhã, e um outro cordeiro perfeito, ele era sacrificado no crepúsculo. Os dois representavam o sacrifício perpétuo. É uma representação da manhã, o sol da manhã, e Alxa. Que o sacrifício de Alxa livrou o segundo cordeiro, porque o primeiro já foi suficiente para Ial. Já foi suficiente para Ial. E é por isso que Ial, ele não precisou sacrificar o segundo cordeiro. E é por isso que a promessa de Filadélfia, ao mensageiro de Filadélfia, do mensageiro ser poupado da morte. Porque o primeiro sacrifício já foi suficiente. É o link com Isaac. Isaac é uma representação de Micaial. Quando o primeiro cordeiro, Yalxa, dá o livramento para Isaac. Isaac não precisou ser sacrificado, porque o primeiro cordeiro o livrou da morte. Exatamente. Né? Então, essa é a interpretação correta, porque as denominações trazem a interpretação que Isaac representa Yalxa. Não, porque Yalxa não foi poupado da morte. Não. Quem foi poupado da morte foi o segundo cordeiro, Micaial. Porque o primeiro cordeiro, Yalxa, morreu no seu lugar. Né? Aonde que está essa passagem, irmãos, sobre os dois cordeiros? Onde está? Vamos lá. Êxodo 29:38. Diz assim: Eis que o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia, de modo perpétuo, de modo perpétuo, de modo perpétuo. Fazendo um link aqui, ó, com Daniel 8. O Daniel 8, ele está falando assim, ó, versículo 10. Ele, o anti-Machia Emanuel, ergueu-se contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, tomando parte dos exércitos de Micaial para ele mesmo. Que aqueles que debandaram, aqueles que mudaram de liderança. Por isso, quando fala calcando aos pés, significa tomando posse. E ele fala, versículo 11, e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, Micaial, que também é o segundo cordeiro. A gente já fez o estudo aqui que fala sobre o sol e a lua e as estrelas. O sol, representação de papai e Yalxa.
A lua, representação de Micaial, e as estrelas que andam com a lua, representação do seu exército. Então a lua, ela anda junto com as estrelas. E a lua é o general dessas estrelas. A lua é o general, portanto, a lua é a representação de Micaial, que anda junto com as estrelas. Anda junto com as estrelas. Está entendendo, irmãos? Exatamente. Então, quando aqui está falando, versículo 11, ele chegou até a exaltar-se quanto o príncipe do exército, quer dizer, Micaial, abolindo o sacrifício perpétuo. Viu aqui? Fazendo um link com o texto lá atrás, de Êxodo. Por quê? Porque os dois cordeiros, eles representavam o sacrifício perpétuo. Só que a morte do primeiro, Yahshua, livrou o segundo da morte. Mas este que é o segundo, ele herdou do pai dele as vestes embebidas de sangue. Por isso que lá em Apocalipse fala, viu um cordeiro. Por quê? São dois cordeiros. Um cordeiro, que é Yahshua, está sentado no trono. E o outro cordeiro é aquele que carrega as vestes do pai dele, como sumo sacerdote. Vestes embebidas de sangue. É o segundo cordeiro, como que imolado. Como se ele tivesse imolado, mas ele não foi imolado. Por quê? Porque o pai dele que morreu. Exatamente. E ele foi revestido com o sangue do pai dele. Por isso ele também é sacrifício perpétuo. Quando o sacrifício perpétuo foi tirado da onde? Do céu. O sacrifício perpétuo é tirado do céu. Vamos ler aqui, ó. O Antimachia chegou até exaltar-se quanto o príncipe do exército, abolindo. Aqui fala abolindo o sacrifício perpétuo, por quê? Porque aquele que é sumo sacerdote, que traz as vestes embebidas do sangue, foi tirado do templo celestial. Então, quando ele foi tirado do templo celestial, aboliu-se o sacrifício perpétuo que ele se apresentava diante de Yahweh com as vestes embebidas do sangue do pai dele. Exatamente. Aí ele fala, e arrasando o lugar do seu santuário, o santuário que ele cuida, o templo celestial, abolindo o sacrifício e arrasando. O arrasar que ele está falando, deixou deserto, deixou vazio. Aqueles que oficiavam no templo celestial foram tirados de lá. Foram levados para onde? Nós vamos ver isso aqui. Ó, diz assim, o Antimachia, versículo 11, chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, Micaial, abolindo o sacrifício perpétuo que ele apresentava diante de Yahweh, rasando o lugar do seu santuário. E o exército, sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, porque ele pôs aquele pé sujo lá dentro. Tá entendendo? Pôs aquele pé sujo. No lugar do sacrifício perpétuo, aceitável a Yahweh, foi colocado aquele ser repugnante ali dentro. E aquele ser repugnante, conforme Apocalipse 12, que fala, ele acusa os santos, ao invés dele interceder pelos santos, ele acusa os santos dia e noite, ou seja, ele está lá. Entendeu? Satanás está lá. Lá, onde? No templo celestial. E ele acusa os santos do Altíssimo dia e noite, porque ele arrasou o santuário de Yahweh. Yahweh tirou os seus filhos dali, naquele momento, lançou eles na terra. Na terra. Aí eles nascem, fazendo cumprir Gênesis 6, que fala assim, ó, os filhos de Yahweh viram que as filhas dos homens eram belas, porque os filhos de Yahweh foram tirados do templo celestial e nasceram como homem. E é porque nasceram como homem sem memória, a exemplo de Papai Yahshua, que eles se veem atraídos por mulheres. Exatamente. E eles são atraídos por mulheres, tanto física como espiritualmente. Por quê? Porque a grande parte dos filhos de Yahshua, que serviam no templo, eles foram para as denominações, foram para a católica. Então, eles se envolveram
com essas mulheres e também com as mulheres nascidas em carne. E é por isso que eles são atraídos, porque eles vieram em carne. Tudo isso tinha um propósito. Exatamente. Você que está chegando agora, pode parecer uma loucura para você todo o ensino, mas essa é a palavra da verdade. Nós temos aqui as ministrações no nosso Telegram. O Telegram é nosso grupo de estudos, irmãos. Aqui em Belo Horizonte, nós temos hoje as ministrações, elas são praticamente diárias. Os ensinos são diários. E elas são registradas em áudio de todas as nossas reuniões. Nós nos reunimos como igreja do Machia, como igreja do Machia, uma igreja restaurada. Nós não temos templo, nós não temos arrecadação de dízimo. Nós reunimos como aquele grupo de irmãos crentes que são uma família e que juntos nós buscamos o entendimento da Escritura, porque nós estamos restaurando as veredas antigas, conforme a palavra de Jeremias, Irmial, né? Voltando às veredas antigas. E essa é a vereda que Ial, ele fala que nós devemos andar, né? Exatamente. É nessa, por quê? Porque é nessa vereda, da restauração das veredas antigas, que nós alcançaremos o descanso para as nossas almas. Exatamente. Entendeu? Nós vamos ser restituídos daquilo que nós perdemos lá em cima. Por que você acha que fala em Daniel 12, levantar-se-á Micael no final dos tempos, tempos que vai anteceder uma grande tribulação? Vai levantar de onde? Ele está dormindo lá em cima? Ah, estou dormindo, tirando soneca aqui, Satanás fez o que quis aqui, o exército também está tudo... Não, irmãos, porque eles foram lançados por terra, e nós vamos ver isso agora. Olha só, Daniel 8, falando sobre o antimachia, que ele se levantou primeiramente lá em cima. Ele fala assim, ó, versículo 12, e o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, viu? A iniquidade, o iníquo, Satanás, derrubou por terra a verdade. Olha aqui, derrubou por terra, veio à terra. A verdade veio agora, no final dos tempos, à terra. E o antimachia teve êxito naquilo que empreendeu. Por quê? Porque agora, irmãos, quando o papai falou lá, papai Yalcha, que se transformou em Alforte Valente, e ele, quando subiu para a luz inacessível, entrou para dentro de Al e voltou, porque ele foi gerado. Ele não é criatura, ele não é um ser criado. Yalcha não é um ser criado. Então, Yalcha, que se tornou Alforte Valente com a morte no madeiro, e ele, quando ele é revivido, ressuscitado, ele sobe e ele entra para dentro de Al. Quando ele entra para dentro de Al, ele se torna Ial. Exatamente. Porque fora de Ial não há outro Ial, né? Fora de Ial não há outro Ial. Então, todos esses estudos detalhados você vai encontrar nas ministrações no Telegram, tá? É só chamar aqui no WhatsApp o irmão Paulo Chaú, tá? Aqui vai estar o número dele aqui na tela e ele vai te adicionar no nosso grupo de estudos, tá, irmãos? Gratidão. Gratidão. Então, quando chegamos aqui no versículo 12, Daniel 8, versículo 12, fala assim, e o exército, sob o sacrifício ele pôs a iniquidade. Deixou lá quem? Deixou lá Lúcifer. Por isso que Lúcifer, aquele que acusa os crentes dia e noite, não é que ele está diante de Ial, mas é ali no templo celestial que os ouvidos de Ial estão atentos para todas as orações feitas neste lugar. Então, ele está ali com aquele pé sujo, contaminando aquele lugar santo. E ele arrasou o lugar do santuário. Por quê? Porque ele conseguiu verdadeiramente tirar todos dali. Ial deu um livramento, recolhendo todos e fazendo eles nascer na terra. E quando fala que ele pisoteou, quando ele pisou ali no santuário, faz um link com Isaías 63, 18, que fala assim, ó, por pouco tempo o teu povo santo possui sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Viu?
Isso está onde? Isaías 63, 18. Exatamente. É a palavra conversando, entendeu? Conversando com você, querendo te esclarecer. Então, quando a palavra fala assim, ouça, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, vamos lá. Quando chegou aqui, no finalzinho fala, derrubou por terra a verdade. É exatamente isso. Lá no Evangelho de Lucas, papai fala assim, olha só o que papai fala. Se o pai de família, Micael, que cuidava do templo, soubesse, né, que ali ele já tinha herdado a herança, tinha recebido o nome de Alcha. Ele tinha recebido o nome de Alcha. Por isso que Isaías 63 está falando. Por isso fala. Por um pouco de tempo, teu povo santo herdou a herança. Então, ele recebeu ali junto com os filhos. Exatamente. Recebeu herança. Ele é referido como pai de família. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, isso aqui não está falando nada de volta, irmãos. Papai está falando de coisas celestiais. Ele está falando que o pai de família foi pego de surpresa quando ali Emanuel e Lúcifer e companhia adentrar o templo, e eles não podiam adentrar o templo, porque o templo só poderia ser pisado pelos filhos de Alcha. É a representação ali dos filhos de Arão. Só podia servir dentro do átrio interior os filhos de Arão, é a representação lá de cima dos filhos de Alcha, seres celestiais. Só que os querubins adentraram ali dentro e tomaram posse. Por isso que o papai está falando assim, ó, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, Satanás. O ladrão não é Yalcha. Não é Yalcha, nunca. Ia falar que ladrão Yalcha? Chamando Yalcha de ladrão? Não. Nunca. Está falando aquele que está roubando aquilo que não é dele. Exatamente. Quando está falando ali, ele veio e saqueou. Ele saqueou representação de Babilônia. Quando Babilônia invadiu Yalchalã e saqueou Babilônia, saqueou Yalchalã. Era deles? Não, mas eles não podiam fazer, mas fizeram. As coisas celestiais, elas são espelhadas nas coisas terrenas. Então, irmãos, quando você viu ali, eles invadiram e eles tomaram, e eles com isso, papai dando um livramento, isso está no Salmo 19. Não, perdão, Salmo 18, vamos lá? Salmo 18. Olha só o Salmo 18. Aqui nós vemos o salmista Davi, ele também era profeta. Ele profetizava coisas celestiais. Por quê? Porque o espidial vinha e habitava nele. Olha só, diz assim. Ele fala assim, ó. Esse aqui ele está falando do que aconteceu lá em cima, nos lugares celestiais. Versículo 5, olha só. Vamos pegar o versículo 4. Versículo 4 diz assim, ó. Seja louvado, eu invoquei Yal e fui salvo dos meus inimigos. Fazendo um link com Isaías 63, meus inimigos pisotearam o teu santuário. Exatamente. Por um pouco de tempo, o povo santo herdou a herança. Mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Os nossos inimigos. Naquele momento, o principal, a característica ali do sumo sacerdote e dos sacerdotes, invocar. Eles invocam no lugar santo, invocam Yal. E eles, naquele momento que viu os inimigos entrar dentro do templo e aquilo não era permitido, o que eles fizeram? Invocar Yal. Olha só. Versículo 4. Seja louvado, eu invoquei Yal e fui salvo dos meus inimigos. As ondas, ondas da morte, fazendo um link com o rio. O rio é o caudaloso, um rio bravio, o rio de Emanuel, o rio Eufrates, o rio bravio, o rio que é referido que nos dias, né, como fala assim, o final dos tempos vai ser como nos dias de Noé, que foi uma inundação. Assim vai ser nos dias finais, porque o Emanuel vai vir como uma inundação. Ele é um rio.
é um rio caudaloso, é um rio Barrento. bravio, barrento, sujo, imundo. É um rio de morte. E ele fala aqui no versículo 5, referindo-se a esse, ó. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam. Cercavam-me os laços do Sheol, olha. As ciladas da morte me aguardavam. Na minha angústia invoquei Ial, e ao meu Ial lancei o meu grito. Do seu templo, ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. Ali do templo ele invocou. Exatamente. Viu? Do templo ele invocou. E quando ele invocou do templo, e a palavra está escrita, aos meus ouvidos estarão atentos todas as palavras proferidas neste lugar. Que é o templo. Que é o templo. Tanto o templo quando existia aqui, quanto o templo lá em cima. Celestial. Aí ele fala, versículo 8. E a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram. De suas narinas subiu uma fumaça, sua boca um fogo que devorava. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Cavalgou um querubim, viu? Cavalgou um querubim. Querubim é um meio de transporte, ele é referido como cavalo e como também carruagem. E é também referido como trono. Aí ele fala, cavalgou um querubim, voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas ele fez seu véu. Viu? Das trevas ele fez seu véu. Por quê? Porque aquele momento era um momento de morte. De morte. E ele fala, à sua frente um clarão inflamava granizo e brasa de fogo, e ao trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz, atirou suas flechas e os dispersou, expulsando-os, lançando seus raios. Então apareceu o leito do mar, as bases do mundo se descobriram por causa da tua ameaça, e pelo vento soprando das tuas narinas, do alto ele estende a mão e me toma. Viu? Ele tomou Micael, que cuidava do templo, tomou ali também os filhos, porque ali é referido como pai de família e seus filhos. Tomou eles, ó, fala assim, do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais, porque isso vai acontecer agora também, agora no final do tempo aqui embaixo, porque Emmanuel está encarnado aqui. Exatamente. Mas esse que ele está falando lá de cima, o que aconteceu lá em cima. E ele fala, versículo 17, Salmo 18, versículo 17, do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais, livra-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes do que eu, fazendo um link com o mensageiro de Filadélfia, que tem pouca força. Entendeu? O mensageiro de Filadélfia fala, porque tem pouca força, fazendo um link com este aqui, ó, que lá em cima tinha menos força do que os seus inimigos, mas Ial veio em seu socorro. E aqui fala, afrontaram-me no dia da minha derrota. Por quê? Porque é o que papai falou. Papai falou assim, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria se preparado. Exatamente. Mas ele foi pego de surpresa ali no templo celestial. Igualmente quando Judas se levantou contra Papai Yalcha, né? Papai Yalcha sabia que ele ia se levantar, só não saberia o momento. Né? Sabia o momento, exatamente. Aí fala, porque era momento de traição. Versículo 19, afrontaram-me no dia da minha derrota. Viu aqui? Marca a palavra aqui, afrontaram. Agora vamos lá. Volta lá em Apocalipse 12. Daniel 12, perdão. Não, Daniel 9. Daniel 9, ou 8. Daniel 8. 9. Daniel 8, 9. Ó, Daniel 8, versículo 10. Daniel 8, versículo 10. Diz assim, ele, o antimachia, as torrentes de Belial, ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra para do exército, calcando aos pés. Chegou até, viu? Exato. Calcando aos pés, está falando assim, olha, teve traidor. Entendeu? Por quê? Porque pularam para o outro lado. Traíram a causa.
E ele fala, versículo 11, e chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, exaltar-se contra o príncipe do exército, exaltar-se contra o príncipe do exército, fazendo um link com o Salmo 18. 18, 19. Salmo 18, versículo 19. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Iau foi apoio para mim. Viu? Foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso. Levou ele para a terra. A terra é referida como lugar espaçoso. Iau tirou ele lá do templo junto com seus filhos e trouxe eles no final dos tempos aqui, ó, para nascer de mulher. E eles nasceram de mulher porque Iau foi um socorro para eles. Porque eles invocaram. E quem invoca Iau, ele vai ser honrado. Vai ser acolhido. E qual é o nome que eles invocaram? O nome de Iauxa, que é Iau que salva. Iau que salva. Aqui está falando, Iau foi meu socorro. Iau salva. Exatamente. Entendeu? Invocou Iauxa, Iauxa veio o seu socorro e os livraram, né? Aí ele fala, e levaram para um lugar espaçoso. Isso aqui, irmão, se você continuar o Salmo 18, você vai ver que vai acontecer agora a inversão. A inversão. Essa inversão de valores aqui, ó, o que era fraco se torna forte em Iau. E eles voltam para expulsar esses como sendo o que? A vingança de Iau. A vingança de Iau. Entendeu? Eles vieram para a terra e na terra eles voltam para a condição de buscar Iau, invocar Iau, restaurar as veredas antigas, restaurar a verdade, porque a verdade caiu por terra, e quando a verdade cai por terra, ela vai sanear essa água que está sendo ensinada errada nessa terra. Ele vai sanear, ele vai consertar, ele vai endireitar. Por isso que a verdade foi lançada por terra. Exatamente. E é vontade de Iau que essa verdade viesse sanear, consertar. É um link com Eliseu, a representação de Eliseu. Eliseu, ele vai sanear aquela água que está morta, aquela água amargosa, aquela água que traz infertilidade, ou seja, a mensagem dessa terra, um falso evangelho que está sendo ministrado, entendeu? Eliseu ali saneia com um prato novo, cheio de sal. Fazendo o link, Shaul Paulo falando assim, que a sua palavra seja o quê? Temperada com sal. Ou seja, um conserto, que a representação de Eliseu, aquele que recebeu o ministério de Elias, aquele que recebeu a capa de Elias, ele volta para sanear. Sanear é o segundo cordeiro, sanear, Micael, vem sanear as águas, a ministração dessa terra, porque tudo estava morto, estava tudo infértil, infrutífero, a ministração só trazia morte, até que chega Micael com a sua verdade, que é a verdade junto com seus filhos. E agora, nesse momento, ele está juntando as pedrinhas, esses filhos que foram dispersados, né? E ajuntando para voltar, para poder tomar posse daquilo que eles perderam. Por isso que falou, por um pouco de tempo, teu povo santo herdou a herança, vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. E é por isso que papai falou sobre o juiz iníquo. Ele conta uma parábola do juiz iníquo. O juiz iníquo, olha só, o juiz iníquo, ele está agindo, né? E nós vemos o administrador infiel, é a representação desse juiz iníquo, que ele responde. Nós vemos isso quando nós vamos ver que o novo administrador vai ser colocado no lugar. Quando? Quando a gente subir. Vai ser tirado um querubim e colocado um outro querubim, só que dessa vez fiel. Gabriel vai ser colocado no lugar de Lúcifer, porque Lúcifer vai ser jogado por terra e ele vai ficar irado, ele vai ficar raivoso, porque perdeu a sua mordomia,
porque ele era mordomo, administrador, perdeu a mordomia. Por isso papai fala assim, olha, quando ele vê que vai perder, ele faz um pacto para ele ser bem recebido na outra casa. Ele começa a liberar perdão de dívidas, perdão de abençoar, né? Exatamente. Por quê? Porque ele sabe que ele vai perder lá em cima, então ele começa a abençoar essas evangélicas, essas católicas, que hoje estão recebendo aí muitas bênçãos. As pessoas cheias de testemunho, que era pobre, virou rico, porque esse administrador está perdoando e abençoando. Por quê? Porque ele sabe que está prestes a perder a sua mordomia e vai ser lançado por terra e ele quer ser bem recebido nessa terra. É a forma de seduzir, né? É verdade, Por isso que ele engana o mundo inteiro. Por isso que ele engana. Todos estão orando a Deus, a Jesus, a Senhor, achando que é o Criador que está recebendo. Mas está recebendo é o juiz iníquo, é o administrador infiel. Ele recebe como sendo para ele. Exatamente. Né? Quando a pessoa pede para Deus, pede para Jesus, pede para Senhor, né? Está achando que é o Criador que está recebendo, mas não é. Né? É esse que se faz de Pai que está no céu. Esse que se faz de Pai que está no céu, que responde, né? Responde as orações por pouco tempo, porque o seu tempo já está em decréscimo, prestes a você ser derrubado, Satanás. Aí sim vai ser a representação ali de Eliseu e Yauxa, a palavra Eliseu. Não é Alish, não é Yauxa, significado. E ali a gente já sabe que é a hora que não vai ter mais respostas. Quem pedir oração para Deus, para santo, para santa, para Jesus, para Senhor, não vai ter mais resposta. É aquela representação ali de os sacerdotes de Baal ficarem ali clamando e não receber nada. Por quê? Porque esse exército que vai se levantar, vai lançar Satanás e seus anjos por terra, vai tomar posse de novo do templo e só vai responder a oração daqueles que orarem no nome de Al e Yauxa. Entenderam? Essa é só uma introdução. Nós fizemos essa pequena introdução de quantos minutos? Deve ter quantos minutos já? 38. Para mostrar que a verdade caiu por terra. Por isso que a verdade agora chegou para você, meus irmãos, para te trazer o esclarecimento. E nós temos um prazo pequeno e quando acabar esse prazo, nós estamos subindo, nós estamos indo embora, porque nós temos uma missão, viemos aqui trazer a verdade e, mesmo sem memória, voltando para Ial e para Yauxa, mesmo sem memória, restaurando as veredas, porque a partir do momento que nós reconhecemos, por isso que a palavra fala, a lua está debaixo dos pés da mulher, Daniel 12, ou seja, a lua é a representação de quem? 12. Apocalipse 12. A representação de Micael, estava debaixo do ensino da mulher, né? Estava sendo subjugado, até o momento que ele se levanta. E ele se levanta para cuidar do filho varão, né, irmãos? Gratidão, papai. Gratidão. E uma coisa interessante que o trono não estava, né? Não estava. O trono não estava. O trono não estava debaixo das denominações ali, exatamente. Não. Né? Mas ele também se levanta. Exatamente. Vamos pegar aqui, irmãos, agora nós vamos fazer o estudo como eu prometi no início. O nosso estudo de hoje é relativo a quê? É relativo à pregação das duas testemunhas. Vocês vão ficar surpreendidos aqui e vão ser esclarecidos que as duas testemunhas não vão pregar em Al-Shalom, como é ensinado nas denominações, como é ensinado pelo mensageiro de Sardes, que também está fermentado, está enfermentado. E as duas testemunhas elas vão vir para ministrar em outro lugar. Por quê? Porque a mensagem das duas testemunhas é direta. Exatamente. Não poderia ser uma conversa que faz curva. Não,
Ela tem que pregar diretamente aonde está o quê? Aonde está o trono de Satanás. Porque nós já vimos que Satanás, ele é rei. Ele é o rei de Babilônia. Ele é o rei de Babilônia. Onde que está isso, irmão? Ezequiel 28. Ezequiel 28. E isso também... Isaías 14. Isaías 14. Vamos lá. Isaías 14. Olha só. Isaías 14. O título aqui já começa bem, que fala o fim do exílio. O fim do exílio, né? Já começa muito bem, porque nós estamos aqui, os filhos de Alcha estão exilados, exilados. Eles tiveram que fugir da sua terra às pressas. E Al deu um livramento para eles, trazendo eles para nascer aqui nessa terra. E nessa terra eles vão ser novamente exaltados. Exatamente. Eles vão ser exaltados quando se cumprir os 1260 dias que eles estão sendo alimentados. Como no vídeo anterior nós trouxemos o estudo, para que eles alcancem a perfeição sem sofrimento. Sem sofrimento. Então, quando a gente pega aqui Isaías 14, versículo 3, aqui na Bíblia Yalshalã, né, Jerusalém, fala assim, a morte do rei de Babilônia. Percebe que Babilônia tem um rei? Em Babilônia tem um rei e tem um pai, né? Tem um rei e tem um pai. Vamos lá. Isaías, capítulo 14, versículo 3, diz, e isso sucederá no dia em que Al te der descanso do teu sofrimento, da tua inquietude e da dura servidão a que fosse sujeitado, que entoarás esta sátira a respeito do rei de Babilônia. Como terminou o opressor? Como terminou a arrogância? E Al quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores, daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as nações. Quem? Lúcifer. Lúcifer. Aí ele continua, diz assim, perseguindo-as as nações sem que pudesse deter, sem que ninguém pudesse deter. O mundo inteiro repousa, o mundo inteiro repousa, está tranquilo. Que período é esse? O milênio. O repouso. O repouso, o milênio. O milênio vai ser de repouso, porque Satanás, Lúcifer vai ser trancafiado e o falso profeta e o antimachia já foram lançados no lago de fogo. Aí fala, então, ele está falando assim, o mundo inteiro repousa, está tranquilo. Todos rompem em gritos de alegria. Aí ele fala, até os ciprestes, são árvores, se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Aí ele continua, depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para pôr-nos abaixo. Para ninguém sobe mais aqui em cima, onde nós vamos voltar, para nos pôr novamente para baixo. Exatamente. Viu? De novo, vamos ler esse versículo de novo. Exatamente. Ele fala assim, ó. Versículo 8. Até o cipreste se regozije por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Depois que jazes caído, por quê? Porque Apocalipse fala que Satanás primeiro ele vai ser lançado por terra. Ele vai ser lançado por terra. Passou aquele período de 3 anos e meio, né? Que é 42 meses, não é 7 anos, igual as denominações explicam, não. São 42 meses de governo do antimachia. Quando terminar, ele está desesperado, porque ele cai e ele sabe que tem pouco tempo, 42 meses para agir. Nesse período ele faz essa grande bagunça que vai acontecer na grande tribulação.
lançando uns contra os outros, porque ele é a morte desceu à terra. Então, faz essa grande bagunça, a guerra de todo tipo, a extermínios, a covardias e etc. E durante esse período, 42 meses, quando encerra esse período, volta o cavaleiro com seu exército para tomar posse da terra, que julga com justiça, conforme Daniel 7, é um ancião da igreja. Ele volta, ele vai tomar posse da terra, vem com seus exércitos e vem também os seus exércitos com cavalos brancos, que é a representação dos querubins fiéis. Eles voltam e ele, a primeira coisa, sai a espada da sua boca, que destrói seus inimigos, e inclusive lança e é capturado ali o antimachia, o falso profeta, e lançado no lago de fogo. E logo em seguida Satanás é amarrado e trancafiado aqui, ó, no abismo. Trancafiado no abismo, colocado um selo para que ninguém liberte ele por 1000 anos. E é aqui que está tendo essa narrativa. E está falando assim, olha, para que você não levante novamente e venha nos jogar de novo para a terra. Significa que ele fez isso antes com os filhos de Alcha. Jogaram eles por terra, lançaram eles numa condição inferior, que está lá em Daniel 9. Entenderam, irmãos? Exatamente. Então, olha só, no versículo 8, aqui fala das aves, até os cipresses regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para pôr-nos abaixo. Tremendo. Viu? Para nos pôr abaixo, nunca mais. Nunca mais. Aí ele continua. Nas profundezas o Sheol se agita por causa de ti, para vir ao teu encontro, para receber-te. Despertou os mortos, todas as potestades da terra, fez erguerem-se dos seus tronos todos os reis das nações, olha aí, que estão lá embaixo. Todos eles te interpelam e te dizem, então também tu foste abatido como nós? Viu? Viu aqui? Então dizem, né? Então dizem, então também tu foste abatido como nós? Acabaste igual a nós? O teu fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das suas harpas, essas músicas que estão entoando para Satanás, essas músicas das denominações, da Igreja Católica, são músicas entoadas para Lúcifer. Exatamente. Está entendendo? Porque Filadélfia não louva nessa terra, conforme o Salmo 137. Nós louvávamos diante de Iau. Viemos aqui para essa terra como exilados e nós não louvamos nesta terra. Por quê? Porque nós somos seres celestiais. Na era de Filadélfia, nós não entoamos o cântico de Iau em terra estrangeira. Ali em Salmo 137 fala assim, às margens dos rios de Babilônia. Olha os rios de Babilônia, de jeito nenhum. Agora os filhos de Adão louvam, né? Porque nunca louvaram diante de Iau. Exatamente. Né? Só os filhos de Alche. Os filhos de Adão louvavam nessa terra. Exemplo ali Davi, exemplo Shaul, Paulo. Mas no final dos tempos vem aqueles que eram os anjos eleitos. Eles nunca louvaram e não podem louvar. Por quê? Porque estão exilados em terra estrangeira. E é por isso que fala que seque minha língua ao paladar se eu esquecer de ti. Olha o Shalom. Não esquecemos, nós ansiamos demais em voltar para a nossa casa, tomar de volta as nossas posses. E isso vai acontecer, irmãos, no ano jubilar, que é na lei israelita, o ano 50. É o ano da restituição dos bens que foram tomados.
Gratidão. Gratidão. Continuando aqui, ele fala, só para você, versículo, vamos falar aqui, ó, versículo 13, aqui, versículo 12, está falando aqui, como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora. Essa estrela d'alva aqui é porque ele sempre é imitador, estrela d'alva é um planeta, estrela d'alva é planeta, irmãos. Por quê? Como ele não pode ser estrela, ele é um planeta que quer brilhar. Ele não pode ser estrela, porque não foi feito estrela. Ele é um planeta, e um planeta é referido como errante. Errante. É um link com querubim que tem asa. Por quê? Porque os filhos de Yahshua, semelhança de Yahshua, eles não têm asas. Não tem asas. Eles foram feitos no 6º dia, como homem, enquanto os seres alados foram feitos no 5º dia, antes deles. Exatamente. Então, as estrelas são fixas no céu, enquanto os planetas giram, rodam, são errantes, representação que movimentam. Se movimenta porque tem asa, tá? É a representação. Continuando. Versículo 12. Olha só. Como caíste do céu, faz um link com Apocalipse 12. Satanás é lançado por terra. Ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado da terra, vencedor das nações, vencedor das nações. E no entanto dizia no teu coração, subiste até o céu, acima das estrelas de Al, colocarei meu trono. Acima das estrelas vou colocar o meu trono, olha só, é muito pretensioso. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Faz um link com Isaías quanto, irmão? Isaías. Não precisa abrir não, só para a gente lembrar. O link com aquele que tem a chave de Davi. Isaías 22. Isaías 22, que está falando assim, agora chegou o retorno do rei. O rei está chegando. Manda chamar aquele intendente. Sobna. Intendente do rei. E fala, o que tens aqui? Por que fizeste, querendo fazer aqui um sepulcro para ti no alto? Porque ele tinha pretensão de colocar o seu trono no alto. Ele fala, o que está fazendo aqui? Sai daqui. Não pode ser mais administrador. Por quê? Porque você roubaste de Yal. Você roubaste de Yal, buscando para si mesmo a honra, a glória, o louvor, a adoração, buscando para si mesmo o quê? As orações e respondendo elas. Quem te fez isso? Ao invés dessas pessoas estarem na terra adorando Yal, estão adorando Zeus, que é Deus, que é Lúcifer, Satanás. Tirou de Yal aquilo que é de Yal. Você está roubando Yal. Roubando Yal. Aí ele fala, como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado da terra, vencedor das nações. No entanto, dizia em teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Yal, quer dizer, acima do templo, nos palácios de marfim, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo, Yahshua. E contudo foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Olha só, e fala, os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, perguntando, porventura, é este o homem que fazia tremer a terra, que abalava os reinos, que reduziu o mundo a um deserto? Isso aqui é uma profecia, irmãos. Que reduziu o mundo a um deserto é um link, o que ele vai fazer aqui no período de uma tribulação, da grande tribulação, que é o período dos 42 meses. Ele vai fazer dessa terra um deserto, porque vai ficar em ruínas, bomba atômica em todo canto. E ele fala, arrasou-lhe as cidades e nunca permitiu que os seus prisioneiros voltassem à sua parte. Aqueles que estão escravizados ali, filhos de Yahshua, de voltar para o céu. Estão ali, ficaram aprisionados ali. Entendeu? É o link dos israelitas na antiga aliança, quando ficaram aprisionados em Babilônia. Exatamente. E ali Daniel ficou clamando a Yahweh o tempo
do exílio acabar, para que eles pudessem voltar para a pátria, né? Exatamente. É o link nosso, dos filhos de Auschwitz, voltar para a nossa pátria, no final dos tempos. Então fala assim, 18. versículo 18, todos os reis das nações repousam com honra, cada um no seu jazigo. Tu, porém, foste lançado fora da tua sepultura. Quer dizer, ele estava querendo fazer uma sepultura lá em cima. Aí, lançado por terra, longe da sua sepultura. Como um ramo abominável, rodeado de gente imolada, trespassada a espada, tirada sobre as pedras da fossa, como carcaça pisada aos pés. Tu não te reunirás àqueles na sepultura, pois arruinaste a tua terra, fizeste perecer o teu povo, nunca mais se nomeará essa raça de malvados. Está vendo? Nunca mais vai pôr o pé essa raça de malvados quando Yahweh tiver feito justiça. Exatamente. Tá? Nunca mais vai se levantar esse tipo de gente. E ele fala, por causa da maldade dos pais, promoverei a matança dos filhos. Não tornem eles a se levantar para submeter a terra e encher a cidade a face do mundo. Quer dizer, não vão procriar mais, não vão ali novamente ter a oportunidade de colocar uma semente no ventre de mulher para gerar descendente. Exatamente. Nunca mais. E aí fala, versículo 22, levantar-me-ei contra eles, assim diz Yahweh dos exércitos, e extirparei da Babilônia o seu nome e o seu resto, a sua descendência e a sua posteridade, assim diz Yahweh. Farei dela morada de ouriços e brejo, varrê-la-ei como a vassoura do extermínio, assim diz Yahweh dos exércitos. Então, amados irmãos, aqui é uma profecia para a Babilônia. A gente já viu claramente o que é a Babilônia. Babilônia é a representação da Igreja Católica e das denominações evangélicas, representação ali de Jezabel, que é do reino de norte, que escravizou os israelitas, e do reino do sul, a sua filha, Atalia, ou Atália, que ensinava a mesma coisa da sua mãe, e essa representação da Babilônia, a Igreja Católica e das denominações que ensinam as mesmas coisas da mãe, lógico, com pequenas diferenças, mas é o mesmo Zeus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor, que é Baal, entendeu? O mesmo ensino, doutrina ali de Pai, Filho e Espírito Santo, que está só no Evangelho de Mateus, não tem mais nenhum outro lugar, entendeu? Ensinando os evangelhos fermentados, tal mãe, pequenas tal filha, né? Alterações, mas tal mãe, tal filha. Então, essa é a condição da Babilônia, que escravizou o reino do norte de Israel, e a Atalia, que escravizou o reino do sul, né? Yalda. Exatamente. Isso vai ser abolido, repreendido, nunca mais vai voltar no final dos tempos. Isso faz um link lá com a mensagem a Babilônia, mensagem de Babilônia. Nós vamos dar uma interrupção aqui, aí nós vamos começar no próximo vídeo, nós vamos explicar direitinho, mas era necessário que você fizesse essa introdução comigo, para a gente lembrar que os filhos de Auschwitz desceram, vieram aqui e estão restabelecendo a memória, estão restaurando a verdade da Escritura. Por quê? Porque foi dado para eles um prazo para eles fazer isso, desde o nascimento do filho varão. E eles precisam restaurar. Por quê? Porque como a palavra de Yahweh, ela não voltará vazia, ela vai cumprir o objetivo que ela foi lançada. E aquele que fala por Yahweh, que é boca de Yahweh, Micael, ele está trazendo a mensagem, concluída a mensagem, ajuntado o seu povo, ele volta para tomar posse das regiões celestiais e fazer cumprir essa profecia no nome de Yahweh. Assim seja. Assim seja. Satanás não foi derrubado, como é ensinado das denominações. Ele vai ser, mas ele enganou o mundo inteiro, fazendo que acreditar que ele foi derrubado, que ele está lá no Sheol, né? Lá nas profundezas ali do abismo,
Ele faz todo mundo acreditar. Aí as pessoas oram para Zeus, e ele que está respondendo lá em cima, como administrador infiel e como juiz iníquo. Enganando todo mundo, né? Enganando. Mas por pouco tempo, no nome de Yahushua. Assim seja. Nós vamos continuar no próximo vídeo, no nome de Yahushua Mashiach. Fica conosco, meus irmãos. A paz de Yahushua. Fique na paz de Yahushua, irmãos.